dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por terem deixado o recesso de seus lares nesta manhã de domingo para estar aqui conosco para esse bate-papo. E apesar da prece inicial, que praticamente em algumas falas da nossa companheira adivinhou muito do que a gente vai conversar, gostaria de fazermos um outro pedido. É a espiritualidade. E nós ainda, apesar de nos considerarmos espíritas, quase espíritas, cristãos melhorados, ainda, infelizmente, muito ciosos dos nossos afetos, dos nossos contatos físicos, dos nossos abraços, o que é uma grande pena, né? O dia que a gente diz o dia que a gente desapegar disso e sair abraçando indistintamente a toda a humanidade, que é a nossa grande família, isso vai melhorar muito a nossa condição. Mas, enfim, eu disse isso para dizer que, ao invés de eu solicitar que vocês façam o que normalmente a gente faz quando profere essa fala que eu vou dizer, eu vou pedir para que cada um de vocês mentalize alguém muito próximo de vocês, em quem vocês confiam, com quem vocês dividem as suas dificuldades do dia a dia, para que a gente possa, então, mentalizar essa pessoa, enquanto eu digo o que todo mundo conhece de oração da serenidade, que diz assim: eu coloco a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para juntos podermos conseguir aquilo que sozinho não consigo. Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Muito bem. Senhoras e senhores, simpatizantes desta doutrina, irmãos e irmãs de ideal espírita. Minha missão aqui hoje não é das mais agradáveis. Eu pretendo começar fazendo o papel de censor, dando bronca. Bronca em nós mesmos, obviamente. É claro que eu não poderia dirigir uma bronca a vocês sem me incluir nessa condição. Então, a gente vai delicadamente dar uma bronca em nós mesmos. E aí, óbvio, tenho certeza absoluta que vocês já devem estar se perguntando mentalmente: quem esse cara pensa que é para vir aqui dar bronca em mim num domingo às 9 horas da manhã, quando na verdade eu vim aqui para ser consolado? Bom, primeiro uma correção. Como eu disse, não é dar bronca em vocês, dar bronca em nós. E segundo, uma pergunta: qual foi o espírito mais perfeito que já andou por esse mundo? Esse? Meigo, compassivo, cordato, apaziguador e duro quando necessário. Mentira? Não. Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Jesus tentava mostrar aos seus discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém e que passasse por lá tudo o que estava previsto para ele passar. Pedro, um dos seus apóstolos, o mais chegado talvez em Jesus, ou com mais liberdade, chamou-o de lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum deve te acontecer isso. E Jesus, voltando-se,
disse a Pedro e dirigindo também aos seus outros discípulos: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E virando as costas para Pedro e dirigindo-se apenas a seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus. E aí, eu, longe, 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 longe da perfeição do mestre, sisudo, bravo, dá para ver aí, né? Coloquei até umas reticências entre a imagem de Jesus e a minha para simbolizar a distância, né? Embora não caberia todas as reticências necessárias para colocar a distância que eu me encontro da perfeição do Pai. Eu vou também ser firme conosco mesmo, como Jesus foi com os seus discípulos. Então, eu vou puxar a nossa orelha, ok? E eu vou dividir a minha fala em 3 tópicos. A primeira delas, o mundo doente. A segunda delas, a intolerância para com o próximo. E a terceira e última, o poder da escolha. Vamos começar com o mundo doente. Por que será que o mundo está como está? Simples. Simples, simples, simples. Vivemos num mundo predominantemente materialista e egocêntrico. Que sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas que tem piorado significativamente. Significativamente. O contrário daquilo que se espera em termos de processo evolutivo individual, pelo menos. Vamos descontrair um pouquinho com a Mafalda. Mafalda é uma personagem em quadrinhos, muito sábia, e aí nós temos uma chargezinha da Mafalda para mostrar a visão dela sobre o mundo doente. O mundo está doente. E os principais sinais disso são as guerras, os atentados terroristas, cada vez mais frequentes, diga-se de passagem, as milhares de pessoas morrendo de fome e de doenças perfeitamente tratáveis e curáveis. Soma-se a isso a intolerância racial, a intolerância religiosa, os desajustes familiares sempre crescentes, a epidemia das drogas, o crescente número de suicídios, a corrupção aumentando cada vez mais nos diversos segmentos da sociedade, e não somente no âmbito político, e não somente no nosso país. Tudo isso são sinais indicativos de que o mundo está doente. E aí eu peço perdão para abrir um parênteses, né? Mas eu não posso perder essa oportunidade, estando com vocês aqui hoje, para fazer uma propaganda. Eu falei número cada vez mais crescente de suicídios. E no mês de janeiro, existe uma campanha chamada Janeiro Branco. E eu não poderia deixar de fazer propaganda do Janeiro Branco, né? Que tem a ver exatamente com a convocação que foi feita pelo nosso irmão que abriu aqui, sobre os trabalhadores de uma nova frente de trabalho que está sendo aberta aqui na casa, exatamente em decorrência desses números alarmantes. Então, esse crescente número de suicídios, né,
E aí no mapa mundial está mostrado os índices, é o número de casos anuais de suicídio em cada 100 mil habitantes. E aí as corzinhas indicam, né? Vejam que em vermelho são mais de 13 casos por cada 100 mil habitantes por ano nessas áreas. O Brasil está no azul e está com uma média menor ainda do que 6,5 casos de suicídio para cada 100 mil habitantes por ano. Mas, quando a gente olha isoladamente, no Brasil ainda ocorrem 26 suicídios por dia. 26 suicídios por dia. E houve um aumento nessa taxa de 30% nos últimos 25 anos. Tá? E o slogan da campanha de 2017, né, do Janeiro Branco, é esse aí, ó. Uma alma triste pode lhe matar mais depressa que um vírus. Quem cuida da mente, cuida da vida. Parênteses fechado, propaganda feita, e aí vocês podem se perguntar, qual a relação, além de ser uma propaganda, qual a relação com o nosso bate-papo? A relação é que tudo o que nós falamos, incluindo o aumento dos índices de suicídio, e demos como evidência da doença do mundo, na verdade, refletem algo sobre nós. Não é o mundo que está doente, somos nós que estamos doentes. É nós. Nós, materialistas e egocêntricos, né? Egocentrismo exagerado, exacerbado. Olha nós aí, ó. Olha nós aí. Selfie. Mafalda mais uma vez. Mafalda, como muita gente, achava que o mundo era que girava ao redor dela. E aí nós vemos que existem muitas pessoas que ainda não entendem que a Terra gira ao redor do Sol e não em torno delas. E não faltaram, e não faltam ainda manifestações sobre esse tema. Por exemplo, Giacomo Leopardi, um poeta italiano que viveu no século XIX, disse o seguinte: o egoísmo foi sempre a peste da sociedade, e quanto maior, tanto pior foi a condição dela. Ou seja, pode-se medir a condição da sociedade num determinado momento pelo grau de egoísmo. Mas tem um que vem bem a calhar com a linha de raciocínio que eu pretendo que vocês sigam comigo. Duas, aliás, para ser mais exato. Uma delas é essa aqui, ó, do nosso dramaturgo e poeta irlandês Oscar Wilde. Egoísmo não é viver a nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Esse é do século XIX. Esse é do século XXI. É um escritor, o Rudolf Schneider. O que é a loucura, se não o egocentrismo ao achar que todos devem pensar e agir igual a nós? Todos devem pensar e agir igual a nós? E aí, com essas falas, a gente pode entrar na segunda parte da minha fala, que é a intolerância com o próximo. E quando eu falo de próximo, eu não estou me referindo àquele próximo que está longe. Estou me referindo ao próximo mais próximo. As pessoas da nossa família, do nosso trabalho, do porteiro do nosso prédio ou condomínio, da faxineira que limpa a nossa sala de trabalho, e
tantos outros que cruzam o nosso caminho diariamente. Descontraindo um pouquinho, olha como a gente costuma reagir até com quem pretende fazer alguma mudança nisso. Somos nós. Olha aí. Nós, tá? Porque embora eu tenha usado essa imagem que mostra animais, nós, a fina flor nesse planeta, né? O top, né? Da criação divina, fazemos este tipo de coisa. A natureza não faz isso. Os animais não fazem esse tipo de coisa. Eu só usei a imagem anterior de um animal para ilustrar bem o que a gente faz com as diferenças, né? E aí, no que se refere às diferenças que geram intolerância, vamos a Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, lá em Hebreus 5, versículo 13, nos diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Assim, na apreciação, para não dizer julgamento, na apreciação do nosso próximo, dos nossos companheiros de luta e que integram o quadro diário da nossa jornada, face mister, não criemos conflitos e nem partamos para a intolerância, quando estes mostram suas falhas e suas fraquezas. Antes de emitirmos qualquer juízo sobre estes companheiros, é conveniente, necessário, sensato, caridoso, conhecermos os valores espirituais de quem está sendo julgado. Ou seja, o grau evolutivo deste companheiro. Sim, somos todos seres em processo evolutivo, mas cada um de nós se encontra em um momento diferente dessa evolução, em um degrau diferente dessa escada que nos leva à perfeição. Cada um de nós estamos num degrau diferente dessa escala que leva à perfeição. E de quebra eu coloquei aí do lado, né, a tabelinha extraída a partir do Livro dos Espíritos que coloca essa classificação da nossa jornada espiritual. Assim, meus irmãos, jamais descuidemos da compreensão ante aqueles que se desviam do caminho reto. São meninos espirituais. São meninos espirituais. E a estrada percorrida pelo adulto experiente deve sim estar sempre permeada de crianças dessa natureza. Porque Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio entre o sábio ou mais evoluído e o ignorante ou menos evoluído, aprende o ignorante e o sábio cresce ainda mais. Nossos irmãos de caminhada necessitam de uma sincera atitude de observação e tolerância da nossa parte. É natural que o mais evoluído se regozije com o alimento rico e substancioso com que lhe é dado para nutrir a alma. No entanto, não desprezemos os nossos outros irmãos
cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. São crianças espirituais. E toda criança é frágil. E ninguém a condena por isso. E se a tua mente já pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nascestes e onde estivestes por longo tempo, completando a tua plumagem. Eles estarão conosco um dia, e porque esse dia esteja tardando, não os abandonemos ao acaso, nem lhes recusemos o leite que amam e de que ainda necessitam. E aí entra a terceira e última parte da nossa conversa. O poder da escolha. A capacidade de realizar qualquer coisa, inclusive de ser feliz, e aqui obviamente falo da felicidade relativa que é possível usufruir no mundo de expiações e provas como a Terra, depende de como usamos o nosso poder de escolha. Chamo isso de poder porque cada um de nós decide livremente como reagir diante das mais variadas situações que nos acontecem. Em regra, nossa paz interior ou guerra íntima, nossa alegria ou nosso sofrimento, nossa felicidade ou nossa infelicidade, dependem da maneira como enxergamos os fatos que nos sucedem. E cada um de nós tem o poder de ver da forma como desejar. Cada um de nós tem o poder de decidir como vai se comportar diante dos acontecimentos, sobretudo diante de problemas, dificuldades e obstáculos. Conhece? Charles Chaplin, né? O mais famoso ator da era do cinema mudo. Né? Olha o que Charles Chaplin, lá no século XX, disse pra gente sobre escolha. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar.
O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. E aí, considerando que nós já estamos na terceira parte da minha fala, né? Vocês devem estar se perguntando, mas e a bronca que você anunciou lá nas primeiras palavras, né? Não foi bronca ainda, né? Agora, vou até mudar o tom de voz. Agora, assim? Não. Melhor assim, né? Um puxãozinho de orelha, até porque eu também vou estar no meio. Né? Então, um puxãozinho de orelha. E para começar, alterei a voz. Vou usar Albert Camus para começar o nosso puxão de orelha. Olha o que nos diz Albert Camus. Enquanto as gerações precedentes sentiam o dever de refazer o mundo, a geração atual possui uma tarefa muito mais pesada, que consiste em impedir que o mundo se desfaça. Senhoras e senhores simpatizantes desta doutrina, irmãos e irmãs de ideal espírita, nós somos esta geração que tem a incumbência de impedir que o mundo se desfaça. E o que nós vamos escolher? Tudo depende de nós. A vida está em nossas mãos. O nosso destino depende de nossas escolhas. Curar o mundo doente a partir da nossa cura interior. E só tem um remédio que pode nos curar. E esse remédio é o amor. Quando demonstrarmos amor, gentileza, compaixão, cicatrizaremos muitas feridas. Porque a cada pessoa curada, um mundo menos violento. A cada pessoa amada, um mundo mais benevolente. E isso, porém, deve começar em nós mesmos, para conosco mesmos. Como fazer? Uns conselhozinhos, né? Embora exista um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas estou dando, tá? Assim como eu recebi quando eu encontrei e li, eu também estou repassando, tá? Sem cobrar nada. Vamos lá? Encare a vida de frente. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Aprecie a natureza, até a mais inóspita das regiões ou dos lugares. Aprenda a cuidar de si. Até os animais irracionais, como as aves, cuidam de si. Se limpam, se alimentam, se exercitam. E nós, na inércia, só com dó da gente mesmo, né? Olha o prisma da maneira de olhar as coisas. Veja algo de belo até numa tempestade. Veja como são belas as coisas frágeis. Será que a gente para pelo menos uma vez por semana para olhar uma flor, uma folha nova numa árvore, um bichinho? Valorizemos o contraste natural que sempre nos dá um verdadeiro espetáculo quando se trata da natureza. Não julgue nada, nem ninguém, pela aparência. Descubra algo de belo até
nas coisas tristes. Brinque. Brinque sempre que lhe apeteça. Deixe os seus pensamentos viajarem nos sonhos. Mesmo só, sinta-se sempre acompanhado. Nunca estamos sozinhos. Pelo menos o nosso anjo da guarda, quando ele não está de bico com a gente, ele está ao nosso lado. No mínimo. No mínimo. Mesmo quando ele está de bico com a gente, ele fica um pouquinho mais de lado, não fica muito próximo, mas de lado, olhando, né? Para a gente não fazer besteira. Tente ter pensamentos coloridos. Coloridos. Mas naturais, hein? Nada de se valer de artifícios para ter pensamento colorido, viu? Pelo amor de Deus. Precisamos ter humildade e aceitar que sempre há alguma coisa acima de nós. Né? Devemos ser versáteis. Nós devemos saber nos acostumar às circunstâncias. Né? Olha o bichinho aí segurando o rabo porque está muito quente o solo. E com as patinhas para cima tentando proteger do... Né? Sempre que possível, ofereça flores. Acarinhe até aqueles que nada esperam de ti. Eu falei do contato físico no começo, né? Nós ainda somos muito egoístas em relação ao nosso contato físico. No dia que a gente sair abraçando todo mundo, como uma grande família, muita coisa vai melhorar na nossa vida. Aceite conselhos, troque impressões, converse. Não vale para mim essa, porque eu estou no papel de censor aqui. Não fale alto. Tá? Uma pequena gota pode ser o início de um rio. E se não houvessem rios, não haveria mar. Para dizer que tudo na vida começa por ser pequenino. Sem flores, não há jardins. Vejamos em cada pôr do sol a promessa de um amanhã. No final de cada dia, memorizemos tudo o que fizemos. E aceitemos que nem tudo foi feito como devia. Não somos perfeitos. Essa eu gosto muito. Dobre a coluna sempre que necessário. Não vai morrer por causa disso. Sabe o que significa isso? Olhar para baixo para conversar com as pessoas, sentar para ficar no mesmo nível das pessoas, né? Humildade, humildade, né? Depois, sorria das coisas mais insignificantes. E, se lhe apetecer, grite bem alto: eu sou feliz. Sim. Sintamo-nos felizes, porque mesmo que a gente tenha uma vida em branco e preto, o que não acontece, nós temos 1000 razões para sermos felizes. Nós acordamos todos os dias, nós nos preparamos a cada manhã para as nossas atividades diárias, graças à oportunidade que nos é dada de um novo recomeço a cada dia. A maioria de nós tem todos os sentidos perfeitos, ou mesmo que não tivesse, sabemos que isso faria parte das nossas necessidades e jamais de um castigo da parte de Deus. Então, aquilo que eu disse, claro que num mundo de expiações e provas como a Terra, nós não podemos almejar uma felicidade ímpar, que aliás a gente coloca em coisas que não dão felicidade.
A gente coloca a nossa felicidade em coisas e nos outros que normalmente só são ilusões. Mas uma felicidade relativa, todos nós somos passíveis de ter. E o próprio Evangelho nos diz que Deus, que Jesus, não quer que nós nos cobramos de cinzas. Não é isso que o Pai espera de nós, né? Não quer que a gente se cubra de cinza, que a gente se cubra de negro e que a gente passe os dias de nossa vida arrastando correntes e derrubando lágrimas. Não. Ele quer que nós enfrentemos com coragem as dificuldades e os problemas da nossa existência, mas que saibamos também, numa atitude de humildade e de reconhecimento da sua justiça, encarar com certa alegria, com felicidade até, os reveses da nossa vida. Porque mesmo no mundo de expiações e provas, nós podemos ter paz, nós podemos ter equilíbrio interior. E essa paz, esse equilíbrio interior, depende exclusivamente de nós. Para isso, quando Ele nos criou, Ele nos dotou do livre-arbítrio. E Ele respeita, Ele, o nosso Criador, respeita esse livre-arbítrio até as últimas consequências. O nosso livre-arbítrio nunca é contrariado, nem por Deus, que foi o nosso Criador. Então, a partir dessa nossa liberdade, do nosso poder de escolha, nós podemos ser os artífices de cada dia de nossas vidas. Quando a gente vira o ano, não tem um monte de frases que circulam nas redes sociais, nos Facebooks, dizendo que agora é um novo livro com 365 páginas em branco para que possamos escrever estas páginas? Quando diz que são 365 páginas em branco para serem escritas, isso é a própria constatação de que a cada amanhecer, nós temos a oportunidade de exercer o nosso poder de escolha. Exercer o nosso poder de escolha para fazermos um dia melhor do que o outro. Passado é passado? É. Devemos deixar o passado para trás? Depende. Se for para sofrer pelo passado, devemos deixar para trás. Se for para aprender com os erros cometidos no passado e evitar repetir os mesmos erros, vamos lembrar do passado. É assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. Fazendo do nosso aprendizado em relação aos erros cometidos no passado, para não repetir os mesmos. Vamos não errar, não escrever nenhuma coisa errada e rabiscar as próximas 365 páginas em branco? Não, não somos perfeitos, estamos longe dessa perfeição. Mas essa constatação de que estamos longe dessa perfeição não nos dá o direito de não pensarmos duas vezes antes de fazermos alguma coisa. Não nos dá o direito de pensarmos duas vezes antes de começar a escrever alguma coisa na nova página em branco de cada novo dia da nossa vida. E aí, vou fazer mais uma propagandazinha. Embora não esteja passando mais no circuito comercial, porque realmente é um filme para pensar. Então não é um filme comercial. Então não ficou 2 semanas em cartaz, né, no circuito comercial. E, portanto, já não está mais em cartaz. Mas aguardem aí o lançamento nas TVs fechadas e tudo mais. O Vendedor de Sonhos. Adaptado de um livro de Augusto Cury. Augusto Cury é um psiquiatra quase espírita, que escreve muito sobre autoajuda. Né? Eu, particularmente, já tinha lido a resenha do livro, mas não tinha lido o livro, né, que se intitula exatamente isso, O Vendedor de Sonhos, e fui ver o filme, que é uma adaptação do livro do Augusto Cury. Eu não vou contar, né? Quero que vocês vejam, porque vale a pena ver. Eu só vou repetir uma frase do filme, né?
que, aliás, é repetido em vários momentos do filme, quem for ver vai ter a oportunidade de ver isso, que diz o seguinte, né? A frase diz o seguinte, porque assim, quando ele é chamado de vendedor de sonhos, né? Uma das várias pessoas que está falando com ele fala assim, tá, e o que você tem para me oferecer? Já que você é um vendedor de sonhos, o que é que você vai me vender? E aí, ele responde assim, não, eu não tenho nada para te vender. Eu tenho apenas uma vírgula para te oferecer. E a pessoa fica assim, uma vírgula? O que eu vou fazer com uma vírgula? E aí ele completa, eu tenho uma vírgula para te oferecer, para que você use essa vírgula e continue a escrever a história da sua vida. Né? Eu preciso talvez contextualizar, essa fala que ele está tendo é com uma pessoa que está tentando o suicídio. Né? E aí na tentativa de convencer essa pessoa a deixar isso para lá, a pessoa então pergunta para ele o que ele tem para oferecer, e aí ele responde que ele não tem nada para vender para ele, nem para oferecer. O que ele tem para vender para ele, o que ele tem para oferecer é uma vírgula, né? Que essa vírgula ele está oferecendo para que a pessoa possa usar essa vírgula para continuar a escrever a história da sua vida. Né? Então isso é muito importante. E aí vamos ao final da nossa fala, para encerrar, que nós já estamos no horário. Tá? E aí nós já tínhamos começado a bronca, já demos algumas orientações, e aí vamos fechar. Então, meus irmãos, cuidemos de nós mesmos. Curemos as nossas feridas, usando o remédio do amor. O amor que aceita, o amor que acolhe, o amor que perdoa e que nos transforma no melhor que podemos ser. Paremos de viver como pássaros feridos. Que seja a nossa paz interior o melhor presente que nós temos a oferecer ao mundo. Ofereçamos ao mundo beleza, que anda tão feio. Ofereçamos ao mundo mais amizade, mais gentileza, mais cordialidade. Ofereçamos à humanidade mais fraternidade, mais simpatia, mais empatia, menos crítica, menos rabugice e menos cara feia. Porque nós estamos aqui porque o mundo precisa do nosso amor. E a felicidade está nos chamando. E aí? O que é que nós vamos escolher usando o nosso poder da escolha? Que Deus abençoe a todos.